Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma indústria alimentícia prepara um buffet com seus produtos para apreciação de especialista do setor. São 2 tipos de suco, 5 tipos de prato salgado e 4 tipos de sobremesa. Cada especialista prova o buffet individualmente e, entre um especialista e outro, o buffet é reorganizado em ordem diferente, seguindo as instruções. Primeiro, sucos, salgados e sobremesas devem ser dispostos em linha. Cada tipo de produto deve ser agrupado de modo conjunto. Os sucos devem ficar juntos, assim como os pratos salgados e as sobremesas, ou seja, não se devem intercalar produtos de tipos diferentes. Terceiro, a sequência dos tipos de produto pode ser alterada, ou seja, pode ser iniciada com os sucos, com os pratos salgados ou ainda pelas sobremesas. De quantas maneiras diferentes o buffet pode ser composto. Bom, primeira observação que é importante é que esses produtos devem ser dispostos em linha, como se fosse uma linha de produção, né? Como se fosse uma esteira. E aí eu tenho que os sucos são oferecidos eles são oferecidos na quantidade 2. Os pratos salgados são 5. Então vou pôr assim, ó, salgados. São na quantidade de 5. E as sobremesas estão na quantidade de 4. Ele coloca que cada produto deve ser agrupado no seu conjunto, né, no seu tipo. Eu não posso misturar suco com salgado, com sobremesa. Eu tenho que colocar sucos juntos, salgados juntos e sobremesas juntas. O que pode alterar é a sequência dos tipos. Então vamos começar a resolver aqui. Ó. Olha só, vamos supor que eu queira começar nessa ordem que eu escrevi aqui. Primeiro os sucos, depois os salgados, e por fim as sobremesas. Então vamos supor que o especialista, o degustador, vai experimentar esses produtos nessa ordem. Primeiro vai experimentar os sucos, depois os salgados, depois as sobremesas. E aí eu tenho 2 sucos. Tenho 2 sabores de sucos. Por exemplo, laranja e abacaxi, por exemplo. E aqui eu tenho os pratos salgados que são na quantidade 5. Cinco pratos, 5 tipos de pratos salgados. E as sobremesas são 4. Bom, eu não posso misturar os sucos com salgados, nem salgados com sobremesas, nem sobremesas com sucos, mas eu posso embaralhar a posição deles entre si. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso embaralhar os sucos entre si. Então o embaralhamento de elementos é permutação, no caso aqui permutação simples, é um P de 2, que é 2 fatorial, que isso é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Eu tenho 2 chances, né? 2 formatos para os sucos. Isso é bem lógico, né? Tipo laranja e abacaxi, ou abacaxi e laranja. Os salgados eu faço o mesmo, aplico o mesmo princípio. Eu tenho 5 sabores, né? 5 pratos salgados, então eu permuto entre si, P de 5, que é 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1,
Isso resulta 20, 60, 120. Então eu tenho 120 formas de embaralhar os salgados aqui entre si. Seriam 120 filas, 120 formatos de organização só dos salgados. E ainda tenho as sobremesas, que são na quantidade de 4. Da mesma forma, eu posso embaralhá-las entre si. P de 4. 4 vezes o 3, vezes o 2 e vezes o 1. Isso resulta 24. Então, eu tenho a quantificação de cada tipo de alimento aí. O total de possibilidades, então, é feito pelo produto dessas três quantidades, pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Então, vou multiplicar aqui. 2 vezes 120 e vezes o 24. Isso é o mesmo que 48 vezes 120, né? 2, 24, 48. Vou fazer aqui no rascunho, fazer aqui em cima. 120 vezes 48. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Vai o 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Isso aqui dá 0, dá 6, dá 17, vai 1, dá 5. 5.760. Então aqui eu tenho 5.760 embaralhamentos possíveis. E aí cuidado com a letra A. Por quê? Porque 5.760 são as possibilidades, considerando que primeiro haja a degustação dos sucos, depois os salgados e por último a sobremesa. Mas aqui ele me diz que a sequência dos tipos de produto pode ser alterada. Ou seja, pode ser iniciada com sucos, que foi o que nós fizemos, pode ser iniciada com os pratos salgados ou pode ser iniciada pelas sobremesas. Então está faltando ainda o embaralhamento desses três elementos entre si. Então eu posso embaralhar aqui, ó, os sucos, os salgados e as sobremesas entre si. Então aqui eu tenho um embaralhamento de três elementos. Então eu tenho aqui um P de 3. Que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ou seja, eu tenho 6 formas de organizar sucos, salgados e sobremesas. Por exemplo, suco, salgado, sobremesa, suco, sobremesa e salgado, salgado, sobremesa, suco, salgado, suco, sobremesa, ou começando pela sobremesa, sobremesa, suco e salgado, ou sobremesa, salgado e suco. Aí estão as 6 formas que eu encontrei aqui fazendo a permutação delas, desses 3 elementos. E aí eu venho com esses 5.760 e multiplico por 6, porque para cada organização, para cada sequência dessas aqui, eu tenho 5.760, como fosse 5.760, 5.760, 5.760, em cada uma dessas disposições. Então, 5.760 vezes 6. 6 vezes o 0, 0. 6 vezes 6, 36, me vai o 3. 6 vezes 7, 42, 45, me vai o 4. 6 vezes 5, 30, 34. Eu tenho 34.560 possibilidades ao todo. Alternativa E. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.